A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Vamos de palavra? Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus bradou em meu coração, falando a respeito da importância da oração. O que nos afasta de Deus, muitas vezes o que está entre nós e Deus é uma oração sincera. E o Espírito Santo falou em meu coração a respeito da oração de Jonas. Eu vou ler somente um versículo aqui e depois vamos ver o que o Senhor vai falar conosco. Que diz assim, Jonas capítulo 2, no versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. No versículo 1 do capítulo 2 diz, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Quem não conhece a história de Jonas, né? O fujão. Mas nós vamos ver que Jonas, fugindo e fugindo do Senhor, ele parou num lugar que nós vamos aqui hoje trazer como fundo do poço. E nós vamos entender, amados, que todas as vezes que nós fugimos do Senhor, que nós fugimos do nosso compromisso, que nós fugimos do chamado de Deus para nós começamos a retroceder. Jonas, ele foi para dentro do navio, de dentro do navio ele foi para dentro do porão, de dentro do porão ele foi para dentro do peixe e de dentro do peixe ele foi parar nas profundezas do mar. Vocês veem que ele só foi caindo, né? Ele só foi se distanciando realmente. Mas nós vamos ver que quando ele estava lá dentro do peixe, a oração dele relata que as algas estavam se entrelaçando sobre a sua cabeça. Ele estava na pior situação que pode estar um ser humano. Distante de Deus, na profundeza das águas, dentro de um peixe, dentro do estômago de um peixe. E ali Jonas, como ele já estava fugindo de Deus, ele tinha duas alternativas. Aceitar a morte, né? E ali realmente ficar distante de Deus para toda a eternidade, porque ele estava fora do centro da vontade de Deus, ou ele podia reagir. E como ele podia reagir? Jonas estava num lugar onde ele não podia ir no templo, né? Ele estava dentro de um peixe, ele não podia ir no templo. E ali onde ele estava, nem obedecer ao Senhor ele podia, porque a ordem de Deus para ele era ir até Nínive, mas agora não dependia mais dele ir a Nínive, porque o lugar que ele estava, ele não como ele ia a Nínive. E aí então Jonas descobriu a chave, o segredo que aproxima o homem de Deus, que é a oração. E ele então começa a orar, mas a oração de Jonas, ela é extraordinária, porque ele começa a ver o invisível. Primeiro ele relata toda a situação dele, onde ele estava, como ele estava. O versículo de número 5 ele diz, lançado estou de diante dos teus olhos. Ele não foi lançado, ele foi com seus próprios pés, né? Mas ele diz, todavia, tornarei a ver o teu santo templo. Jonas aqui expressa a Deus agora o desejo de ter com ele, o desejo de voltar para aquele a qual ele estava fugindo. E ele então, ele diz, eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu. A oração de Jonas não foi uma oração comum. Jonas já via sua libertação. Jonas já podia ver ele novamente no templo. Jonas já podia ver ele após
ter cumprido o ide do Senhor, após ter ido a Nínive, após ter ido tudo que o Senhor mandou ele fazer, ele via ele de volta ao templo. E isso me chamou muito a atenção, sabe por quê? Não importa a situação que a gente esteja, não importa a situação a qual nós nos deixamos entrar, basta apenas uma oração sincera para que o céu venha te ouvir e venha te restituir ao lugar onde você nunca deveria ter saído. Amados, já aconteceu comigo de dobrar o meu joelho vazia, oca, totalmente vazia, e ficar um tempo com Deus e me levantar daquela oração cheia do Espírito Santo. Por isso hoje eu quero te dizer, muitas vezes o que está entre nós e Deus é uma oração sincera. Jonas orou a Deus. E então, o versículo 10 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas à terra seca. Ore ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. Mesmo que você venha dobrar o seu joelho vazio, mesmo que você venha dobrar o seu joelho sem querer estar ali, ore. Busque ao Senhor, que o Senhor fará essa situação, essa frieza espiritual, essa indiferença, essa dificuldade de servir ao Senhor. O Senhor fará tudo isso vomitar a você em terra seca. Ele colocará os teus pés sobre uma rocha e firmará os teus passos. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Não importa a situação que você esteja hoje. E talvez você possa falar, mas eu estou numa situação que não tem mais jeito. Para Jonas também não teria mais jeito. Humanamente falando, não teria mais jeito. Ali aquele peixe poderia ser a sepultura de Jonas. Mas Jonas fez com que aquele lugar, que poderia ter sido a sua sepultura, Jonas, através da oração ao Senhor, o Senhor fez que aquele lugar fosse lugar de restituição, restituição da esperança, restituição da fé e restituição da salvação. Que você possa meditar nessa palavra hoje, esteja onde você estiver, ore ao Senhor, Ele é fiel para te tirar de toda situação que tem te afastado do Senhor. Amém?